Aê, começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João Pedro E galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente trouxe um convidado para falar tudo sobre nutrição funcional. Até antigamente a gente via várias pessoas, quando esse termo veio à tona, falando de nutrição funcional, aí era cúrcuma para todo lado, né, Ney? Qualquer receitinha, se botasse cúrcuma, já virava funcional. Então a gente trouxe um cara que dá para falar que é um cara de respeito, que fala de nutrição funcional de verdade. Então, por favor, Ney, pode se apresentar pra gente, por favor? Cara, é isso mesmo. Eu acredito numa nutrição funcional sem cúrcuma. Eu tenho aí já uns 15 anos de prática clínica que eu me formei, tenho já pós-graduação, mestrado, estou fazendo doutorado em saúde pública. Tenho clínica, dou aula de pós, coordeno pós e estamos na área, né, cara? Eu acho que a nutrição é a ciência que dá sustentação para as outras ciências, né? A ciência que eu sempre digo assim, cara, pode ser o melhor médico do mundo, mas ele não vai conseguir operar hipoglicêmico, né? Então, pode ser a melhor faxineira diarista do mundo, mas se ela tiver anímica, ela não vai fazer o trabalho dela com excelência. Acredito que a nossa profissão sustenta as outras profissões. E indo além da funcional, eu acho que o nutricionista ele tem que dar conta disso, ele tem que sacar isso, sacar a importância social dele, vamos dizer assim. Uhum. E por que tu escolheu necessariamente nutrição e também essa parte de lecionar? Foi algo meio natural, principalmente essa parte aí da educação, né? De ser professor, tudo mais. Cara, eu escolhi nutrição para ficar monstrão. Essa a resposta mais sincera que eu te dou. Assim. Eu comecei a treinar com 16, 17 anos e eu comecei a perceber que eu comia melhor, o corpo respondia. Aí eu comecei a ler, estudar. Quando eu estava no terceirão, eu lembro de já passar dieta para os meus amigos. Falei, pô, cara, eu acho que é meio que não me via fazendo outra coisa. Então eu entrei na nutrição pela maromba, pela nutrição esportiva, vamos dizer assim. E, cara, daí eu fui fazer meu mestrado em 2012 na Federal, aqui no Paraná, e o mestrado em biologia molecular. Então, hoje a gente sabe muito bem que a biologia molecular conversa com a nutrição. Na época, nem tanto. Mas, enfim, você fica imerso na tua vida de consultório e, de repente, chega uma hora que você sente falta de algo a mais. E quando eu comecei a estudar, eu tive noção desse crosstalk entre a nutrição e a biologia molecular. Eu falei, cara, é como se tu soubesse de uma festa que está acontecendo, sabe? Eu fiquei assim, cara, olha os estudos que estão saindo. Eu preciso me inteirar disso. Eu sei disso aqui. Como é que eu estou enfiado lá no consultório, sabe? Eu sei explicar. Eu domino isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui. E, cara, acabou que você dá prioridade para uma coisa e a outra coisa vai ficando menor, né? Aquela história, quem tem 1000 prioridades não tem nenhuma, né? Então a gente tem que selecionar a energia que a gente põe nas coisas, né? E eu acabei selecionando mais para docência agora. Ah, perfeito. Mas tu ainda atende? Cara, assim, ó, é uma coisa que eu não divulgo muito, mas eu tô em vias de me aposentar, cara. Aham. Eu tô parando de atender. Para os meus pacientes, assim, eu costumo dizer para os pacientes, assim, tem casos que eu preciso resolver ainda, eu tô atendendo, né? Uhum. Mas hoje, por exemplo, meus filhos já estão crescidos, os nutri da minha equipe já estão atendendo melhor do que eu lá, então eu só faço a gestão deles, cuido deles, e eu tô parando de atender, cara. Sim. E É difícil achar tempo também, cara. sim, a tua clínica é a nutrição avançada, né? Ainda permanece o Uhum, mesmo nome. uhum. Até a gente estava conversando aqui antes de botar para gravar. Eu queria saber mais da nutrição avançada. Como é que tu teve essa ideia de criar uma clínica e o que que aconteceu? Tu ainda tem a tua rede de suplementos? Parou? Como é que tá funcionando isso? Cara, cortou, eu não tô te ouvindo, cortou. Opa, voltou? Voltou, agora voltou. Aí, eu queria saber mais da nutrição avançada. Como é que formou essa tua clínica? Tu já tinha essa ideia de botar meio que pessoas de confiança para atender? E também em relação à tua linha de suplementos da nutrição avançada. Se. Cara, veja, a minha linha de suplementos ela surgiu bem quando o Félix começou a expor aqueles resultados, Sim. Nossa, lembro né? disso. E o Félix é meu amigo, cara, meu amigo. A gente não conversa mais ultimamente, tá os dois na correria.
Mas assim, ele fez um trabalho importantíssimo, porque todo mundo se espertou, né? Aí uma fábrica que estava começando recente aqui em Curitiba, ela falou: Ney, você quer apadrinhar nosso produto? Eu falei: eu quero, eu vou fazer uma análise. Vocês sabem que eu vou analisar. Como eu tinha acesso lá na Federal, no departamento de bioquímica, falei com as minhas amigas lá, elas analisaram e a matéria-prima era boa mesmo. Falei: legal, eu vou apadrinhar, mas eu quero pôr o nome da nutrição avançada. E não o Whey do Ney, além de ficar ridículo o nome, né? Até a própria nutrição ela surgiu quando eu fui fazer meu site em 2006. Eu não queria que tivesse o meu nome num site, porque eu imagino que se você pensar que está começando um movimento, imagine assim, podcast do João, e o dia que o João não quiser estar aqui, como é que fica? Entendeu? Você personaliza demais. E eu não queria que o Ney tivesse no holofote a estrela da coisa. A estrela da coisa tem que ser a nutrição avançada. É mais ou menos por aí. Sim, e ainda tem o Whey da nutrição avançada. Eu lembro que o pote era diferente, né? Porque a gente via aqueles, de todas as marcas, aqueles botijão. Tu abriu o pote, era que nem Ruffles. O Whey era só no final, né? E daí o teu era no tamanho correto. Tu abria, tava Sim, ali na beira a quantidade de Whey. sim, isso mesmo. É uma coisa que eu fiz muita questão que eu nunca entendi por que o pote tem que ser grande. Aham. E eu achei isso sempre estranho, cara. Eu falei: não, cara, vamos cotar uns potes aí mais condizente com o tamanho que vem. Sim, perfeito. Demais. Mas daí a linha de suplementos ainda existe? Ou Não, já, cara, já, não. já É aquilo que era? eu te falei. Aquilo que eu te falei. A gente começa quem quer abraçar o mundo, cara, faz tudo mal feito, Uhum. né? Então, o que que acontece, cara? Eu fui abrindo mão das coisas. Não, falei: olha, não renovei mais o contrato da Nutrição Avançada da Suplementos. Cara, várias coisas que você vai aprendendo. Eu acho que é uma coisa que é muito massa com a idade, cara. Você aprende a fazer gestão da tua energia, tá ligado? Uhum. Porque chega uma hora na vida, cara, que começa a aparecer oportunidade para tudo, para tudo. E você, se você não sabe dizer não, cara, tu começa a fazer muita coisa mal feita. E quando eu assumi, eu acho que foi quando eu dei minha primeira aula, cara, na universidade em 2017, foi uma aula de antropometria e bioimpedância. E daí eu voltei pilhado, a galera gostou muito da minha aula. Ney, veio o dono da pós falar comigo: cara, os caras piraram na tua aula, mas vão te pôr para dar mais aula, tu vai ganhar mais por aula. Aí eu já cheguei lá na fábrica de suplementos e falei: galera, eu vou ganhar até menos nesse primeiro momento fazendo isso, mas eu tô com mais pilha de fazer isso e eu não vou conseguir fazer tudo dele. E porque daí tem mais pacientes, e quem atende sabe que não é assim. Poxa, Ney, mas que nem esses tempos eu atendia só nas quintas-feiras, né? Eu tirava quinta-feira e socava de paciente na quinta-feira. E os outros dias ficava só em função acadêmica, vamos dizer assim, conteúdo da internet. Mas, cara, a pessoa fala: poxa, mas você só atende na quinta? Como quem diz assim: cara, mas é fácil atender essa vez por semana. Mas quem atende sabe que o paciente, se você quiser fazer um bom atendimento, o paciente vai te procurar na segunda, na terça, no WhatsApp na quarta. Então, eu tenho sempre esse medo, cara, de que alguém olha e fala assim: putz, o cara faz um monte de coisa, faz tudo mal feito. Então, hoje eu sei que eu me garanto de aula. E quando eu faço conteúdo, cara, por exemplo, quando eu vou fazer algo no Instagram, no YouTube, como que eu faço para não me sobrecarregar? Eu penso que eu estou numa sala de aula. Então, tá dentro do que eu me proponho como estilo de vida. Sim, pô, perfeito, perfeito. Aí, ultimamente, tu tá dando aula de nutrição funcional mesmo, pra Uniguaçu. Uhum, uhum. Que foi assim, cara. As primeiras aulas da Uniguaçu, como eu falei, foi assim, antropometria, aula de macro e micro. Cara, pensa uma aula chata da aula Uhum. de macro e micronutrientes para pós-graduação. Para Sim. graduação até deve ser massa, porque você tá com uma galera que não sabe nada, louca para aprender. Agora, pós-graduação, aula de macro e micro, puta que pariu, ciclo de Krebs de novo. Tá como? Então, cara, o que que acontece? O Daniel, dono da pós, chegou e falou assim: Ney, tua aula do caralho, não sei o que, cara. Eu queria que a Uniguaçu tivesse um braço funcional, tá muito maromba. E eu acho que você devia fazer uma disciplina de nutrição funcional para nós jogar no meio das pós. E, cara, ali que eu te falei, que eu comecei a ler que nem um desgraçado, assim, por 6 meses eu comecei a ler muito, comecei a estudar muito,
peguei tudo que eu tinha da minha faculdade, do meu mestrado, e eu fiz uma baita aula, cara. Eu fiz uma baita aula. Eu lembro que eu estreiei essa aula lá em São Paulo, onde a gente tem Uhum. bastante aluno, assim. Cara, daí assim, você dá uma aula e termina a aula. A minha primeira aula, cara, de funcional, ela tinha 700 slides. Imagine que absurdo isso, cara. É, Que insegurança. Hoje eu dou aula meio. Até eu vejo assim, deu meio-dia, foi 3 slides, porque eu fiquei pirando com os alunos, sabe? Ainda mais se tiver um quadro para eu riscar, cara. Então, assim, tinha 700 slides. Pense um cara inseguro, cara. Só que daí a aula é assim, você volta e fala, cara, olha que massa, aquela parte que eu falei da ômega 3, os alunos estão com uma dúvida assim, vou jogar mais um material. Então, cara, a funcional, e o massa, assim, eu não botei os pés pelas mãos nessa coisa da cúrcuma que a gente falou, porque, cara, se tu estudar a funcional da perspectiva da biologia molecular, né, você vai entender que, cara, se você tiver um copo com cacau e canela, vai te dar muito mais fitoquímicos, e café vai te dar muito mais fitoquímico com chá de cúrcuma, é muito mais gostoso, né, um cappuccino com pela manhã certeza. do que um chá de cúrcuma, né? Então é por essa via que eu achei a funcional, e talvez por isso que eu me destaquei um pouco mais, e porque, veja, eu saí da maromba, né, cara? Então, eu tava num círculo muito, como é que eu posso falar, cara, assim, confortável, né? Uhum. Porque tinha o fórum hipertrofia, tinha os suplementos. Cara, eu tava confortável, cara. Direto com o Fabrício, com o Pacholoc, né? Ele é meu. Sou padrinho de casamento dele. E, cara, podia ter ido nesse foco aí. O que que eu fiz? Eu tive que chamar o Fabrício, inclusive, foi um dos últimos fisiculturistas que eu atendi. Falei, bichão, eu não vou mais te atender, cara. Eu nem tô sentindo mais prazer em fazer nutrição desse tipo aí. Então, cara, a minha entrada pela funcional foi assim, cara, foi sem querer e foi pela via acadêmica mesmo. Então, por isso me protege um pouco de falar muita groselha. Mas às vezes eu falo, às vezes faz parte, né? É, normal, normal. Normal. Ah, Ney, queria saber então, vamos começar lá do basicão mesmo. O que que seria nutrição funcional? Cara, eu ontem eu fiz uma live com o Mike, com o Michael Alexandre, que é um cara que manja muito de comportamental. Uhum. E ele me fez essa mesma pergunta. Neil, como que tu vê a funcional? Eu disse para ele que a nutrição funcional é um ângulo, é um jeito de ver a nutrição. Nada mais do que isso. A nutrição funcional é assim, a, é um cara que tem uma caixinha de ferramenta e ele escolhe determinadas ferramentas e não outras. Então, é o ângulo que vê a nutrição da perspectiva da longevidade, do estresse oxidativo, da inflamação da microbiota. É esse olhar mais preventivo, talvez, cara, que eu tenho medo de cair na coisa medicamentosa, Uhum. mas eu acho que seria a nutrição voltada para a longevidade. Assim que a definição que eu consigo dar, porque, cara, nutrição funcional não existe. Se você for bem, for ver bem, né, cara, o CFN, os nossos órgãos, eles não existe nutrição funcional, existe nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição saúde pública, saúde coletiva e o ANO, né? Uhum. Então, as pessoas por aí, elas dão a definição que elas quiserem de nutrição funcional. Eu já vi gente fazendo. Cara, eu já vi tanta coisa, cara. Já vi post patrocinado de nutricionista dizendo que faz nutrição funcional e fazendo iridologia. Imagine ler íris, eu nem sei se isso é validado cientificamente. Já vi nutricionista fazendo nutrição funcional com passes magnéticos ao final da consulta. Então, cara, o meu medo é que isso possa cair numa terra de ninguém, né? E eu, Nossa. para eu manter a fidelidade, o que que eu digo? Cara, é um olhar para a nutrição de longevidade. É isso, através dos alimentos funcionais. Pô, ótimo. Existem 5 lugares no mundo, né? Até queria ver se tu já estudou mais a fundo, que são as Blue Zones, já ouviu falar? E aí lá Uhum. são locais, né? São 5 cidades. Uma é Okinawa, é esse mesmo, ó. E daí os outros 4 eu não Tem os lembro, dois mas aqui. é espalhado pelo mundo. A E são Sardenha, Okinawa, Mediterrâneo. E daí são de pessoas vivem mais de 100 anos, né? Populações que conseguem ultrapassar essa longevidade ali de 100 anos e vivendo bem, né? Não só viver acima de 100 anos, vivendo bem, com Exato. qualidade de vida. E são lugares maravilhosos. Eh, que- Tu já leu os 2 livros aí? Eu li só o referente à alimentação, cara, porque o Blue Zones
E Eu falo li esse aqui, ó. de um contexto É, global, né? O, a eu, Blue eu li Zone. da alimentação, aí tem as zonas azuis da felicidade, que é o estilo de vida propriamente dito. E é Sim. massa, cara, porque o que que acontece, cara? O Dan Bittner, né? Ele é um cara, ele é repórter do National Geographic, então é um cara que rodou muito, né, cara, que andou por tudo. E isso que você falou das zonas saudáveis, né, as zonas azuis, é o que se você for ver na nutrição, na nutrição saúde pública raiz, é o que a gente tenta implementar. Mas não Uhum. consegue, cara. Não consegue. Porque hoje você vai pegar o povão mesmo, a população de baixa renda, eles não estão mesmo porque eles andaram comendo muitas nozes, castanhas, azeite de oliva. Eles estão comendo ultraprocessado, barato. Então, no final das contas, é isso, cara. Agora, o que é interessante, e uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, é que o nutricionista, ele às vezes é muito matemático da sua graduação, muito preocupado com em fazer jus a Harris e Benedict, igual o pessoal da educação física. Sai assim, parece que tem que ser só números pares as repetições, né? Tipo 4, 6, 8. Então, tu fizer 9, já corta a hipertrofia. Então, a gente sai com essa noção de calculadora e tudo bem, cara. Talvez porque no começo a gente precise de diretrizes, assim. Mas, por exemplo, o que eu falo, chega lá em Okinawa e pergunta para os longevos quantas calorias eles consomem por dia. Eles vão falar, o que é caloria? É, exato, Né? exato. Chega para uma senhorinha, para uma freira lá da Grécia, aquela galera mais ortodoxa lá, aquela galera que vive para cima de 100 anos e pede para eles o VET dele, quanto de proteína, que eles nem sabem o que é isso. Então, veja, longevidade, ela está muito mais atrelada à qualidade do que você come do que a quantidade, justamente porque a qualidade do que você come dita a quantidade do que você come. E Pô, falando perfeito. nisso, nessa questão de quantidade, já fui na palestra de um nutricionista na época de graduação ainda, que ele embasou todo um argumento no final, né, de uma dos argumentos que ele estava falando na palestra, é que quem consome mais calorias e quem consome mais carboidrato tende a viver menos. Não sei se já ouviu algo relacionado. O que acontece? O overeating, vamos chamar assim, o excesso de calorias, Exato. ele corrói a nossa longevidade, até por uma sobrecarga mitocondrial e encurtamento telomérico precoce. Então, isso é fato. Essas populações que são mais longevas, elas geralmente têm um padrão normo para hipocalórica. Mas, cara, veja bem, você não precisa viver passando fome. Se você tiver um estilo de vida ativo, que você se exercita com frequência, você vai estimular MPK, PGC1-alfa, proteínas relacionadas à longevidade. Se você tiver uma alimentação natural. A questão aqui, cara, é que veja bem, ó, vamos pensar assim, comecei hoje a fazer musculação. É importante que o professor me fala, Ney, ali você faz 3 de 10, ali você faz 3 de 20, ali você faz isso aqui. Agora, eu hoje, sabe, sei lá quantos anos eu já faço musculação, eu só, eu só vou fazer, eu sei o que eu tenho que fazer ali. Não preciso ser desesperado numericamente. Você pega um personal trainer, cara, é lindo de ver. Um cara experiente, ele tá ali com o paciente na extensora, com o aluno dele, e ele sabe que o cara consegue dar mais 3 repetições ali. Sabe? É bonito de ver. O que é isso? É feeling, cara. O cara tá indo além dos números. O cara não tá desconsiderando o número no template dele, mas ele tá falando, bichão, hoje você tá mais zerado para treinar. Pau, pode meter mais gás aí. Então, esse feeling, cara, que o nutricionista tem que desenvolver. Ok, os números são importantes, principalmente no primeiro momento, mas depois eu tenho que agir de forma tal que eu faço o meu paciente escutar, que nem no treino. Opa, hoje eu tô bem, eu posso parar de comer. Não, o cara me passou 3 pães franceses, mas para eu adaptar a dieta, sei lá o quê, mas hoje eu consigo comer só um, tô de boa. Então, desenvolver essa coisa, ou até o próprio personal no aluno, né? Cara, hoje, putz, você é um médico e terminou um plantão e veio treinar direto. Hoje eu vou pegar leve. Hoje vai ser um treino mais leve. Mesma coisa na dieta. Hoje eu tive um dia desgastante, fiquei em fila de banco, caminhei para lá e para cá. Claro que vai chegar na hora do almoço eu vou ter um pouquinho mais fome. Tudo bem, a questão é, direcione essa fome para a coisa certa. Direcione a tua vontade de treinar para o exercício certo, né? Sim, perfeito. Ô, Ney, tu até falou ali essa questão do feeling, ali também da questão que o nutricionista é muito matemático, né?
E eu tive essa aula contigo de nutrição funcional da pós da Uniguaçu, porém na época eu ainda não estava atendendo, eu estava esperando meu CRN. E pra mim ainda, tipo, eu só tinha teoria na cabeça, sabe? Ah, até aplicava comigo, com alguns amigos, mas eu nunca tinha aplicado com pessoas desconhecidas, né? Com pacientes. Mas eu já comecei a trabalhar, atuar, eu queria citar em específico a fórmula de bolso, que a gente faz várias fórmulas complexas, e Mifflin, e Harris-Benedict, Cunningham, tudo mais. Só que, cara, existe a fórmula de bolso que é extremamente simples, né? Qualquer pessoa consegue fazer, e ela te dá um direcionamento. Claro que a margem é muito grande, né? Na fórmula de bolso, para emagrecimento, manutenção, mas vai muito nesse feeling. E sempre que eu sempre, até hoje eu faço as duas formas, fórmula de bolso e as fórmulas ali gerais, né? E sempre dá muito parecido, muito semelhante. Questão da conduta ali pro VET. Sempre muito parecido. E vai muito disso aí também, né? De tu começar a entender também, às vezes tu entender o quanto da restrição que o paciente aguenta, e tudo mais. Cara, mas veja que importante que você falou, João, você desenvolveu o feeling, porque esse tipo de fórmula de bolsa, ela precisa de feeling. E o que que é o feeling? É eu saber que esse cara aqui, o começo do emagrecimento, eu vou começar mais perto da norma. Ou não, esse cara no começo do emagrecimento eu vou começar mais restritivo ainda. Então, esse pêndulo muito exige prática. Cara, eu nos meus últimos meses aí de atendimento, eu sequer olhava para número, cara. Sequer precisava. Simplesmente batia o olho. Então, só que e isso, veja, eu não estou dizendo que eu ignoro as leis da termodinâmica, que é diferente. Tem nutricionista que, cara, tem uma galera carbofóbica que diz que a caloria é uma falácia, né? Que se você comer só gordura e proteína, você não precisa contar calorias. E existe a galera do outro extremo, que é uma nutrição intuitiva, vamos dizer assim, que tu acredita na intuição do paciente, o comer intuitivo e as emoções e tudo mais, que daí eu acho que acaba esbarrando até na psicologia, mas enfim, que eu acho que tem boas intenções essa galera também. Mas aonde que eu quero chegar, cara? No caminho do meio, cara. Eu acho que assim, ok eu ter fórmulas, mas às vezes eu vou ter que nem dar bola para essas fórmulas. Eu ensino meus nutris da minha equipe a usar essas fórmulas para corrigir a dieta. É diferente de calcular a dieta. A fórmula é como se fosse um facão que tu passa para parar as arestas ali. Agora, beleza, tá dentro de onde eu queria. Mas como que a gente aprende na faculdade? Tu recebe, tu calcula, depois tu vai desenvolvendo os alimentos. O que é bizarro, que é uma Aham. ordem bizarra. Bizarra. Tu, Você não se faz dieta assim, não tem sim, sentido fazer uma tu, dieta. tu escolhe os macros para depois escolher os alimentos. É assim que a gente aprende, né? Não Na faz verdade, sentido isso. e acaba sendo até muito mais prático e te ajuda nessa questão do feeling fazer o contrário. E escolhendo os alimentos, escolhendo o número de refeições, escolhendo os alimentos depois que, digamos, tem um modelo ali, daí tu vai ajustando, né? Fazendo os ajustes finos para se encaixar no que tu precisa. Questão calórica ali e tudo mais, e de macros. Eu comparo isso que nem a ideia do bulking, por exemplo, né? O bulking você vai colocando massa magra depois lapida. Na verdade, é isso que é calcular a dieta depois, né? Sim, perfeito. E assim, o que que necessariamente a gente precisa ter para, agora mudando um pouco de assunto, né? O que que a gente precisa ter necessariamente para ter mais longevidade? A gente já falou ali sobre a questão das calorias, né? De ser mais normo para hipo. E além da cúrcuma, o que que precisaria mais, né? Cara, eu acho assim, ó, existem três alvos principais da longevidade: intestino, mitocôndria e cérebro. Uhum. Eu acho que seria o core da longevidade, seria a saúde desses três alvos, cara. Então, por exemplo, a gente sabe que a mitocôndria produz muito radical livre, né? E que o radical livre é o imposto que a gente paga por respirar. É um impostinho que a gente paga ali. Então eu preciso que os meus mecanismos antioxidantes, isso inclui a própria mitocôndria, porque ela também ajuda na saúde de enzimas antioxidantes. Eu preciso que os meus mecanismos antioxidantes sobrepujem aos pró-oxidantes. E aí que entra a falácia da cúrcuma, porque veja bem,
Se eu tomar um shot de cúrcuma mais a minha vida, ser pró-inflamatória, não faz o menor sentido, além de eu estar afastando o paciente do alimento normal, né? Então, eu começaria por aí. Acho que a mitocôndria, as doenças neurodegenerativas hoje são consideradas doenças mitocondriais, né? Você pega o Alzheimer, que tem aí problemas de fosforilação de proteína, tem as placas beta-amiloides ali, defeito na gama secretase ali na membrana, né? Então, por exemplo, tudo isso, cara, é defeito na mitocôndria. Como é que eu vou pegar uma vesícula sináptica no meu neurossomo lá, no meu sinaptossomo, pegar e liberar certinho se eu não tenho a membrana oferecendo energia? Eu sempre brinco assim, ó, cara, que você colocar neurotransmissor na fenda sináptica é que nem você colocar um monte de pessoas num ônibus para entregar elas para um destino. Só que se esse ônibus não tem gasolina ou está enferrujado, ele não vai entregar. E quem que oferece a gasolina? Vamos ler energia, é a mitocôndria. Então, se eu não tenho mitocôndria saudável, eu não entrego neurotransmissores. Outra coisa, a parquina, né? A parquina, pelo nome, já deve pensar no Parkinson. É uma proteína extremamente importante para fazer o autofagossomo, ou seja, a mitofagia, limpar as proteínas velhas que estão sobrando na nossa, enfim, na nossa célula como um todo. E na célula neuronal, cara, a parquina ela vai etiquetar uma mitocôndria que está falhando, que é para recolher. E quando você tem um defeito na parquina, você começa a aumentar como se fosse aquele lixo que você acumulou de mitocôndrias velhas. E isso tem a ver com Parkinson, até porque a parquina tem esse nome. Então, veja, a mitocôndria, cara, pensar. E vamos pensar também em longevidade muscular. A galera maromba, por exemplo, pensa muito assim em ribossomos, síntese proteica. Mas espera lá, quem que vai fornecer energia para o ribossomo fazer a síntese proteica? E o gasto de ATP, quem que paga essa conta? A mitocôndria. Se a mitocôndria não está saudável, a sarcopenia aparece. Né? Então é muito louco isso, cara. Porque eu lembro que uma vez eu atendi um cara e ele tirou sarro de mim, assim, porque eu só tava falando longevidade. Aí ele falou assim, Neymar, faz a dieta aí, mas pode parar com essas putarias. Eu não quero saber de longevidade, eu quero bater meu PR no supino, não sei o quê. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar por que eu estudo longevidade. Sabe esse supino que você faz? Eu quero morrer fazendo ele, cara. Eu quero estar com 60, 70 anos e estar ainda treinando. Isso é longevidade. Longevidade não é pensar que eu vou ser um velho jogando xadrez. Bem pelo contrário, cara. Se eu cuidar da minha longevidade, você vai ter parado de fazer supino. Você pode fazer supino pra caramba? Pois é, você vai ter parado e eu vou estar fazendo supino, correndo maratona e fazendo o diabo 4. Eu vejo por aí. Intestino também, cara. Intestino é a nossa porta de entrada. Então, a gente falou da sobrecarga mitocondrial. Tem coisas que saem do intestino que vão para a mitocôndria que aumentam a sobrecarga mitocondrial. Então, preciso cuidar da saúde intestinal. Cérebro, intestino e mitocôndria. Falei dos três. Cara, eu diria que a longevidade começa cuidando desses três alvos, porque daí o resto, tecido adiposo, tecido muscular, tudo já vai estar bem cuidado. Fala galera, pausando rapidinho o teu Performance Podcast para pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque dessa forma tu vai receber toda semana, sempre que sair um vídeo novo, seja semanal ou seja um episódio do Performance Podcast. Valeu! Perfeito. O que para a gente conceitualizar, né, bem, para as pessoas, que eu acho um conceito até que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender. Estresse oxidativo. O que necessariamente é estresse oxidativo e o que ele faz no nosso corpo? Por que a gente precisa cuidar tanto dele? Dos radicais livres, tudo mais. Veja, vamos pegar pela palavra, né? Estresse, né? Quando uma pessoa fala que ela está estressada, ela está sobrecarregada, né? Acúmulo. Então, o problema não é produzir radicais livres. Como eu falei, até a mitocôndria produz muito radical livre, né? Mas o estresse oxidativo é aquele radical livre que acumulou. Então, na prática, o que é? Eu penso assim, cara, eu preciso ser mais saudável. Eu sou uma pessoa sedentária que trabalha, sou advogado, sei lá, e eu trabalho 12 horas por dia, ou sou empresário, alguma coisa assim. Falo, não, eu quero ser mais saudável. Aí eu escolho um nutricionista, que nem vocês dois, assim, escolho um nutricionista e um treinador para cuidar de mim, mas escolhi os caras errados. Então, o nutricionista, o que o nutricionista vai fazer? Antes de trabalhar questões importantes, ele já vai me botar num déficit, certo? Então, ele já me bota num déficit. E o treinador vai querer mostrar serviço e vai me acelerar.
Logo, o que acontece? Esse déficit que o Nutri me colocou sem me habituar a isso, vai fazer com que no fim de semana eu tenha um rebote e eu acabe bebendo e comendo. Ou ainda não, cara. Se esse cara não vai no nutricionista ou não segue a dieta do nutricionista, geralmente os caras, os leigos, eles pensam assim: bom, eu já treino para poder ter liberdade para comer o que eu quero, para beber, porque eu já treino para isso. Só que veja, o treino por si só já é um agente estressante nesse sentido, porque treinar é justamente microagredir o seu corpo para que ele se recupere, certo? Então, você vai no treino, faz um estresse. Você, no trabalho, você faz um estresse, cortisol tá lá em cima. Aí você, a hora que você deveria comer, você vai lá e põe comida que te inflama mais ainda. Então veja que essa pessoa, cada passo que ela dá na vida, ela acumula radicais livres. Então essa pessoa que tem que cuidar. Então o estresse oxidativo é uma coisa é eu correr uma maratona e passar uma semana sem fazer exercício nenhum, me alimentando bem. Ou seja, eu fiz um baita estresse, mas eu fiz um baita descanso, fiz uma recuperação. O estresse oxidativo é uma goteira. Ela é uma goteira que você não sente no começo. Aí você pode sentir quando ocorre o overtraining. O overtraining é, vamos dizer, a manifestação global do estresse oxidativo. Né? Não existe overtraining sem estresse oxidativo. Só que o que acontece, cara? Você tem uma produção X todo dia de radicais livres, porque você respira às vezes poluído, porque você se estressa. E isso faz com que a gente tenha que pensar no cuidado que temos que tomar com o nosso corpo. Então, quando o Nutri também tem que saber passar isso para o paciente. Chega, se o Nutri fica atrelando o sucesso dietoterápico dele somente ao peso na balança, além de ser ingrato, porque vai ter mês que não vai mexer na balança, mas opa, naquele mês que não mexeu a balança, o paciente voltou a evacuar diariamente, o paciente dormiu melhor. Então, nesse sentido que eu vejo o estresse oxidativo como mais uma pecinha do quebra-cabeça do bem-estar. Fechou. E quais seriam, agora vamos para a solução, né, disso tudo aí. Quais seriam basicamente os grupos ou os alimentos em específico para nutrição funcional, para que a gente diminua o estresse oxidativo e comece a trabalhar tanto intestino, mitocôndria, cérebro? Pensando como um leigo, na prática, como é que um leigo entende o que é a nutrição funcional? Eu imagino que seja isso. Falando até por mim, assim, eu queria entender exatamente o que seria que eu poderia mexer na minha alimentação, o que o nutricionista mexeria na alimentação, para que eu tivesse uma nutrição, uma alimentação mais funcional. Ah, então olha só. Maior taxa de infartos no mundo, norte da Finlândia, tá? Excesso de gordura saturada. Menor taxa de mortes de infarto no mundo, Japão, Okinawa. Segunda menor taxa de infarto no mundo, Grécia, Ilha de Creta. Agora veja, olha que interessante isso aqui. A 1 grama de gordura do azeite de oliva vai ter as mesmas calorias que 1 grama de gordura da banha de porco. Né? Então são 9 calorias por grama. A questão então é ajustar o olhar para além das calorias. Porque veja bem, se eu sei que o azeite de oliva vai atingir proteínas dentro da minha célula que vão passar o seguinte recado para o meu DNA: fique mais saudável. Então não me importa se tem a mesma caloria ou não. Então, quando a gente pensa nos alimentos, a gente tem que pensar assim como eu falei que não existe uma coisa, ou intestino, ou sômito, é um conjunto de coisas. É que nem o cara chega assim: professor, exercício é bom para peito, entende? O cara que estuda vai falar assim: como assim que exercício? É um contexto. Tem que, né, atingir tal área com aquele exercício, a outra área com aquele outro exercício. Não é assim, qual que é o melhor exercício para peito? Né? Então eu penso muito nisso com o alimento. Então por isso que eu costumo dividir os alimentos funcionais em 3 categorias. São os lipídios bioativos, ou as gorduras anti-inflamatórias, ou gorduras funcionais. A gente tem os fitoquímicos e a gente tem os pré ou probióticos, que são a terceira classe, que é o que cuida da saúde do cocô, vamos dizer assim.
Então, a gente equilibrando essas 3 categorias na nossa dieta, a gente consegue trabalhar um padrão alimentar. Então, não há nada de milagroso nessas 3 classes, eu digo. Mas é a proposta que eu dou. Tem nutricionista que dá uma proposta de pirâmide. Tem nutricionista que dá uma proposta assim, assim, assado. A minha proposta qual que é? Trabalhar essas 3 categorias, porque eu sei que eu consigo abranger todos os alimentos funcionais sem precisar saber demais também. Porque às vezes é difícil saber todos e todas as quantidades e tal. Agora, se você tiver um olhar qualitativo, você olha para uma dieta e fala, opa, tá faltando fibra aqui. Opa, tá faltando fitoquímico. Tá faltando gorduras boas aqui, ó. Uma dieta que não tem azeite de oliva, não tem abacate, não tem nozes, não tem peixe. Não tá faltando. Ela tá uma dieta manca. Não tô dizendo que ela não é saudável, mas tá manca. E eu penso que nós, nutricionistas, somos o suprassumo do que uma pessoa pode comer. Então, veja, quando a sociedade tem a pergunta, como que eu devo me exercitar? Ela vai para quem? Vai para o treinador. Quando a sociedade tem uma pergunta, como que tem que ser a saúde dental? Ela vai no dentista. Agora, o nutricionista tem que se ligar nisso. Ele é uma autoridade em dizer, em responder a seguinte pergunta: como que a gente tem que comer? Né? Então, isso é muito importante, cara, porque as pessoas vão te fazer essa pergunta e o Nutri tem que saber responder. Então, ele fica, às vezes, pensando só na fraçãozinha, né? Quanto... As pessoas não vão chegar para o Nutri e falar assim, fala, Nutri, tudo bem, eu sou leigo, escuta, quantos gramas de proteína aquilo e a minha ingestão de leucina tem que ser pós-treino? Não é assim que funciona. Quem atende em consultório meia dúzia de mês sabe que não é assim. Então, o jeito que a gente tem que pensar é no jeito mais didático possível da dieta. Quando eu penso em longevidade, não me vem uma ideia melhor do que dividir os alimentos em 3 e educando o meu paciente assim. Sim, perfeito. E basicamente, beleza, vamos começar lá pelos. Tu começou pelos lipídios bioativos, né? Basicamente a gordura, daí vem, por exemplo, quais seriam as melhores fontes? Falou do azeite, peixe, castanhas. Vamos pensar assim, ó, existem 3 categorias, lipídios, fitoquímicos, pré-probióticos. Então, para lembrar disso, lembre, lipídios também tem 3 categorias, ômega 3, 6 e 9. Uhum. O ômega 3 e 6 é PUFA, é poliinsaturado, o ômega 9 é MUFA, monoinsaturado. Então, no ômega 3, a gente tem boas fontes de ômega 3. A gente tem linhaça, a gente tem chia, a gente tem peixe, não só salmão, mas atum, sardinha. Né? Ômega 6 eu penso muito assim, com delicadeza, porque tem gente que tem opiniões muito extremistas. O ômega 6 é pró-inflamatório. Aí fica só no ômega 6, mas espera lá, deixa eu pegar uma fonte de ômega 6. Ovo. Um alimento extremamente saudável. É um dos poucos alimentos de origem animal que tem carotenoide, que tem luteína e zeaxantina, que é bom para a saúde da mácula densa, saúde ocular. Então eu começo a pensar no alimento como uma matriz alimentar. Esse que é o problema. A gente tem que evitar também reducionismo dentro da funcional. E senão a gente fica assim, vou ingerir esse alimento só porque tem fitoquímico. Não vou ingerir se eu não gosto. Aí a gente entra para o ômega 9. Então perceba, ômega 9 a gente tem azeite de oliva, abacate e as oleaginosas no geral, que vão ter um pouquinho de 3 e algumas um pouquinho de 6. Perdão, o contrário, um pouquinho de 6 e alguma que outra um pouquinho de 3. Agora você pensa na matriz, né? Então, assim, uma regra que existe: todo alimento fonte de ômega 9, você já mata a vitamina E. Então, você já não se preocupa com a vitamina E do teu paciente. Olha que interessante. Então, porque eu tenho feito ultimamente muito crosstalk com a área de micronutrientes, porque eu sinto que o Nutri também é fraco em micronutrientes. Um dia eu perguntei numa aula minha, eu falei, galera, eu quero que vocês me digam uma fonte de manganês, uma de magnésio e uma de zinco. Não sabiam. Eu falei, pessoal, vocês são os profissionais dos alimentos. Se vocês não souberem, quem que vai saber? O farmacêutico? O engenheiro civil? É vocês que têm que saber. Aí, ultimamente, cara, minha aula de funcional, ela tem batido um pouquinho mais nos micronutrientes, porque assim, ó, veja, eu vou comer castanha, eu vou comer a castanha do Pará que vai me dar mais cobre. Então, as castanhas, o grupo das oleaginosas, de uma maneira geral, são um grupo de alimentos que é muito difícil um grupo de alimentos me dar o que eu chamo os 3M, né? Magnésio, manganês e molibdênio. É muito difícil ter isso em um grupo só. Então, quando você consome oleaginosas, você mata ômega 9, você mata magnésio, manganês, molibdênio. Se tiver castanha do Pará, melhor ainda, você mata selênio,
cobre e zinco. Então, olha quanta coisa. Tudo bom para mitocôndria. Aí, se você for pensar do B, do complexo B, então, nas oleaginosas você tem do 1 ao 9. Eu falo para o estudante decorar assim, do 1 ao 9. Então, B1, B2, B3, B5, que é o pantotênico, B6, que é piridoxina, B7, que é biotina, e B9, que é o ácido fólico. Então, tudo isso eu encontro num punhado de castanha que eu faço com meu paciente comer. Se eu tomo um copão de água, já me dá saciedade. Então, eu já trabalho o emagrecimento de uma maneira intestinal, sacietogênica e mitocondrial, porque vai entrar micronutriente. Então, a visão que eu tento passar em aula, cara, é muito assim, olhar pro alimento, como se o alimento fosse um manipulado cheio de coisa massa, né? Só que é a natureza que fez, é o manipulado marca Deus, né? É diferente, é potente. Aí a gente vai para os fitoquímicos, ou seja, tudo que é fruta e vegetal tem obrigatoriamente fitoquímico, porque faz parte do metabolismo secundário, ou seja, é aquele nitrogênio que vem do solo, aquele gás carbônico, aquele CO2 que vem da atmosfera, faz ali no ciclo de Krebs, o que a planta não usar para metabolismo primário, ela vai usar para secundário, que aí entra o fitoquímico. Por que o fitoquímico existe? Para proteção do vegetal, contra insetos, contra a proteção ultravioleta. Então, o Nutri já saca que fitoquímico não é micronutriente. Aí a gente tem os pré e probióticos, que geralmente a gente bate mais nos pré-bióticos. Pré-bióticos, porque antes de pôr soldado, você tem que dar comida para esses soldados. Né? Então, o pré-biótico é a ração do bichinho. Não adianta você pôr o probiótico se você não tem um padrão alimentar que enseje o crescimento, né? A multiplicação dessas bactérias. E aí a gente entra com aveia, a gente entra com cogumelo, que tem lentilana, que é uma fibra muito saudável, né? Uma derivada da beta-glucana. Aí as leguminosas fazem um papel muito bom, então você pega feijão, grão de bico, lentilha, que vai dar também ácido fólico, vai dar magnésio, vai dar cálcio. Então veja, você começa a fazer essas composições e tu começa obrigatoriamente a olhar a tua dieta de um jeito menos numérico. Não tem, porque fica um olhar muito mais profundo do que olhar carbo. Pera lá, é diferente carbo do feijão e carbo do pão branco. Pera lá, né? O que esse carbo traz com ele? Né? Então essa que é a parada. Sim, e daí pensando nessa questão da matriz alimentar, dá até para dizer da matriz da dieta, né, da alimentação inteira, para ser o mais Sim. funcional possível. A ideia seria, de acordo, claro, sempre com os alimentos que eu gosto, tudo mais, mas variar o máximo possível, seja dos vegetais, das frutas, das gorduras. Cara, olha só, é muito louco isso, porque eu sou um cara que gosta muito de. Eu opero já faz tempo na Bolsa de Valores. E uma coisa que é regra nas finanças que eu trago para nutrição, diversificar. Aham. Entendeu? Diversificar, bicho, a tua carteira tem que ser diversificada. Se você ficar só numa ação, a hora que dá uma merda na bolsa, o Bolsonaro fala uma besteira, ela cai tua ação. Então, você tem que diversificar. É a mesma coisa dieta, cara. Você tem que olhar, assim, do aspecto da matriz da alimentação, do jeito que você falou mesmo. Então, assim, diversificar meu prato no almoço, diversificar minha janta, tentar não fazer só não repetir os alimentos entre eles, mas não repetir os do almoço, entendeu? Então, eu falo assim, cara, Deus podia ter feito só uma planta, só um passarinho, só um vegetal, mas ele fez um monte de planta, ele fez um monte de fruta. E para quem não acredita em Deus, eu falo, então pensa que foi a natureza, cara, olha como a diversidade é uma regra da natureza, né? E você vai deixar teu prato tão amarelo assim, como Uhum. se existisse só lasanha e batata frita e, sabe? Não faz Sim. sentido. Ô, Ney, e as especiarias, o tempero, entram também como fitoquímicos? Ótimo, ótima lembrança aí que você teve. Porque as especiarias, os condimentos, eles são altíssimos em fitoquímicos. Porque, veja bem, eles não têm macro, eles não têm lipídio muito bem, eles são um fitoquímico em pó praticamente. Né? Então, Uhum. os alimentos mais antioxidantes do mundo, eles são as especiarias, os condimentos. A gente tem orégano, basil, né? O manjericão, cara, canela, a própria Canela. cúrcuma, né? Se bem usada, assim, no arrozinho, fica gostosa. O cacau muito bom, cara. O cacau é sensacional. Uhum. O vinagre, ele também é bom pra caramba, né?
tipo, ficou bem famoso o vinagre de maçã e tal, para emagrecer, mas os vinagres no geral, né, são bons, assim, para Sim. questão cardiovascular, insulina também, né, Ney? O vinagre ele herda um pool de fitoquímicos da uva, Uhum. só que como ocorre a fermentação, ele acaba tendo alguns fitoquímicos do azeite de oliva também, que são os fitoquímicos álcoois, né? Que são os fitoquímicos tipo tirosol, que vão aparecer no azeite de oliva. Então, o vinagre eu acho muito interessante. A própria acidez dele ajuda a retardar a absorção de carboidrato, diminui o índice glicêmico, né? Porque ele altera a própria cinética da enzima da amilase salivar. Pô, da hora esse mecanismo aí. Outra coisa, muita gente, às vezes não, muitas pessoas não gostam de comer peixe e acabam suplementando ômega 3. Aí também vê, além do ômega 3, vê lá na farmácia ômega 3 6 e 9. Tu acha necessário a suplementação do ômega 3 ou do ômega 3 6 e 9? Eu acho que uma dieta bem equilibrada, você não precisa suplementar nenhum desses. Uma Uhum. dieta que você não está certo, por algum motivo, você não. Algum motivo, sei lá, cultural, financeiro, não conseguiu bater o ômega 3 da pessoa, do paladar, aí vai cápsula. Mas, cara, ômega 9 e ômega 6 suplementar, pelo amor de Deus, né? Aí o nutricionista tem que ser muito relaxado, ou a pessoa tem que ser relaxada ao ponto de não ir no nutricionista, porque dispensável total. Pega esse dinheiro e gasta no nutricionista. Sim, total, total, boa. Isso aí, outra coisa, mais relacionada à questão esportiva. A nutrição funcional em si, queria trazer essa parte mais para a parte esportiva mesmo. Ela influencia na performance do atleta, independente do esporte? Tem como ter uns ganhos adicionais pensando nessa parte de funcionalidade? Se você tiver uma demanda reprimida, sim. Por Uhum. exemplo, meu atleta é bom, mas ele tem uma demanda reprimida de antioxidante. Logo, ele não está dando melhor. Eu ajusto isso, melhora a performance dele. Tá, Entendeu? beleza, aham. Se ele tiver uma demanda reprimida, até de micronutrientes, sim, isso é nítido. Claro, você vai ter estudos muito interessantes, cara, mostrando, por exemplo, assim, consumo de probiótico depois da maratona, baixando mais rápido a interleucina 6, melhorando a recuperação muscular. Você vai ter estudo mostrando que 40 gramas de chocolate, 70%, aumentaram o óxido nítrico nos jogadores de rugby. Você vai ter esses estudos. Mas, cara, eu acho muito. Eu não considero alimentos funcionais ergogênicos. Até porque eu venho da nutrição esportiva. Eu sei que ergogênico é cafeína, creatina e só. E Uhum. betalanina. E acabou. E claro, para endurance você pode ter ali o carbo em gel, etc. Mas, cara, a nutrição funcional ela tem que ser a vassourinha que limpa a sujeira depois do treino. Sim, sim. Ahn, Agora me veio uma coisa na cabeça, voltando ali para as especiarias, né? A gente sabe que tu tá falando isso o podcast inteiro, que o alimento em si não vem com essa questão de tratamento como se fossem medicamentos, né? Mas Uhum. existe alguma certa dose, digamos, terapêutica, assim, que melhora algum parâmetro metabólico das especiarias? A gente sabe da canela, né, que uma dose ali de 6 gramas já consegue melhorar bastante a insulina, o vinagre também melhora a insulina. Tem alguma Sim. outra especiaria que a gente consegue, digamos, com uma dose que a gente consiga consumir todos os dias, melhora algum parâmetro metabólico? Olha, eu vou falar do cacau um pouquinho, cara. Uhum, Cacau é 10 gramas 3 vezes por semana, o que seria aí 60 gramas por semana. 10 gramas 3 vezes, 30 gramas, uhum, né? E isso em estudos com o chocolate, estudos epidemiológicos, tem a curva em J, né, o J-shape, ele mostrando que a incidência de parto, de stroke, por exemplo, assim, ela baixa com 3 vezes de 50 gramas por semana de chocolate. E se você aumenta essa dosagem, faz a curva em J, ou seja, aumenta a incidência de infarto. O que, que uhum. isso significa? 150 gramas, uma barra de chocolate por semana. Então, essa dose que você passou, é interessante pensar na dose pós-prandial, por exemplo, tudo bem. Mas eu penso muito no padrão alimentar, cara. Então, por exemplo, assim, não tem ainda, e eu estou querendo fazer isso com o Nutriduc, não temos ainda um aplicativo que me dá o pool de fitoquímicos de uma dieta. Eu estou querendo fazer isso. Mas, Uhum. assim, pelo menos 1 grama dia de polifenóis. Imagina? Então, cara,
a nutrição ela é irregular, então nessa refeição eu consumo 200 miligramas, aí eu mando uma xícara de café mais 200 miligramas, aí eu mando um chocolatinho depois do almoço e um chocolatinho depois da janta, mais 60 miligramas, e assim vai, entendeu? Aham. Mas o que você falou, cara, faz muito sentido nos estudos com vinagre e canela, são os estudos que mais têm essa, vamos dizer, são mais taxativos em quantidades, e é isso mesmo que você falou. Canela 3 a 6 gramas, cacau em pó 30 gramas por semana. O vinagre ali você já tem a partir de 6 gramas, tem estudos que até com 20 gramas, né? Não sei como a pessoa come 20 gramas de vinagre. Mas eu penso, cara, que o fitoquímico ele está muito mais atrelado a tempo de exposição do que dose, até porque tem o efeito hormese. Se eu aumentar demais a dose, eu excreto mais, eu faço metabolismo de detoxificação de fase 2 hepática, né? Então, não é muito vantajoso também eu socar de polifenóis. Uhum, uhum. Perfeito. Ney, acredito que o recado tá dado. Se o pessoal quiser te encontra onde? Instagram, YouTube, como é que faz? Cara, pode me encontrar no Insta, @NeyFelipeF. Tá lá. Vamos falar de melancia e vamos desinflamar. Boa, vou deixar aqui na descrição. Ney, agradeço de novo por ter aceitado o convite. Foi uma aula aí, tua didática é perfeita, muito boa. E que bom que tem profissional que nem tu, né? Que daí não deixa a nutrição funcional, que é algo muito importante, de uma maneira. Como é que eu posso dizer? Como a gente viu ali, né? Só cúrcuma em tudo, pão de queijo com cúrcuma, qualquer receitinha com cúrcuma, dizendo que é funcional, né? Valeu então, finalizando mais um Performance Podcast. Aí. Obrigado, Ney. Valeu, galera. Obrigado.